Olá a todos, boa noite. Eu sou Elsa Mateus, Presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e estou aqui para vos dar as boas-vindas a esta sexta sessão do 23º Fórum de Apoio ao Doente Reumático. E hoje vamos falar sobre o essencial sobre a artrite psoriática, que é uma doença que afeta cerca de 1 em cada 1000 habitantes e que importa também esclarecer as pessoas sobre aspectos mais característicos desta doença. E para isso convidamos a doutora Anabela Barcelos, da consulta partilhada de reumatologia e dermatologia no Centro Hospitalar do Baixo Voga, em Aveiro, para nos falar precisamente sobre a artrite psoriática. Doutora Anabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estamos ansiosos por ouvir o que nos tem a dizer acerca do essencial sobre a artrite psoriática. Boa noite, obrigada doutora Elsa Mateus, o prazer é meu, boa noite a todos. Um particular agradecimento à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas para vos falar sobre esta doença tão importante que é a artrite psoriática, em particular, obviamente, à doutora Elsa Mateus. Então, não havendo mais demoras, vamos passar a falar um pouco sobre o que é esta doença, irei abordar um pouco sobre a introdução do que é a doença, o seu diagnóstico, quais os quadros clínicos mais prevalentes, como devemos avaliar e como é que devemos nos sentir quando nos estão a avaliar e esperar que, exatamente aquilo que nos vão fazer, quais os exames complementares que são pedidos para estabelecer este diagnóstico e para o acompanhamento destes doentes, do tratamento e depois falar-vos um pouco da consulta multidisciplinar de doença psoriática. A artrite psoriática é uma doença inflamatória progressiva, erosiva e crónica, cujas manifestações clínicas podem ser diversas, ou seja, pode afetar apenas a coluna, pode afetar os dedos das mãos, os dedos dos pés, pode envolver os tendões e pode envolver um dedo de forma difusa, como se fosse uma salsicha, como nós vemos aqui nesta imagem deste pé. Mas, para além das articulações, dos tendões, também pode afetar a pele e as unhas. Portanto, é uma doença muito heterogénea, com manifestações muito diferentes e que muitas vezes também não surgem de forma igual entre os doentes. Ela afeta tanto o género masculino como o género feminino, tem uma distribuição igual, ou seja, não predomina no homem ou na mulher. Tem um envolvimento axial mais frequente no homem, contudo, enquanto que na mulher o envolvimento poliarticular simétrico é mais frequente na mulher. O que é isto do envolvimento poliarticular? Envolvimento poliarticular é quando afeta várias articulações ao mesmo tempo e de forma simétrica, ou seja, tanto pode afetar o lado direito como o lado esquerdo, sendo nestes casos muito semelhante, por exemplo, à artrite reumatoide. Esta doença inicia-se entre os 30 e os 50 anos de idade, mas pode ter início em criança. A prevalência da artrite psoriática, como a doutora Elsa já falou, é de cerca de 1 em cada 1000, ou seja, em cada 1000 indivíduos sofre da doença, e esta doença pode ter como fator precedente, ou seja, a pessoa pode ter psoríase em cerca de 70 a 80% dos casos antes de ter envolvimento das articulações ou dos tendões ou outra manifestação, como por exemplo a dactilite. Em 10 a 15% dos casos, a psoríase e a artrite surgem em simultâneo e a artrite também pode preceder a psoríase na mesma percentagem, ou seja, em 10 a 15%. Portanto, como nós podemos ver, a grande maioria dos doentes tem primeiro o atingimento da pele e depois é que há um atingimento das articulações. O que é que causa o surgimento desta doença não é conhecido, não é uma doença infecciosa, é importante que as pessoas saibam, os familiares, os amigos, as pessoas com quem o doente com artrite psoriática trabalha ou apenas o doente com psoríase. A psoríase não é uma doença infecciosa, logo não é contagiosa. Existem muitos estigmas associados a esta doença e está na altura das pessoas terem um maior conhecimento sobre esta doença para que não tenham estes estigmas que são de todo desnecessários. A doença pode surgir de forma insidiosa, ou seja, surgem dores nas articulações, a rigidez, ou seja, aquele perro pela manhã, mas também pode ter uma forma aguda em 1/3 dos doentes em que surge quase de um dia para o outro, embora essa seja a forma mais rara.
Não sabemos qual é o agente etiológico, ou seja, qual é a causa direta da artrite psoriática, no entanto, nós sabemos que há agentes que podem desencadear a doença, ou seja, um traumatismo, a infecção e o stress, num indivíduo que seja geneticamente predisposto para esta doença. Qualquer um destes agentes pode funcionar como um gatilho para desencadear as alterações imunológicas que dão origem à doença. Existem três tipos de fatores nesta patogenia da artrite psoriática, que são os genéticos, portanto este terreno genético que o doente pode ter, os imunológicos e os ambientais. Muito ainda há para saber sobre esta patogenia. A prevalência familiar também é muito importante, uma vez que o risco está aumentado naquelas pessoas que têm familiares com psoríase ou artrite psoriática, 40 vezes mais, e existem fatores que aumentam o risco de um doente com psoríase cutânea desenvolver artrite. Isto é muito importante, por exemplo, para o dermatologista, porque está muito atento a estes doentes e rapidamente, à menor queixa, referencia este doente à reumatologia, ou então, se tivermos a consulta partilhada, que é uma mais-valia, este doente rapidamente é observado e rapidamente é orientado. Então, quais são estes fatores que aumentam o risco para vir a ter artrite? É a presença de psoríase nas unhas. Este é um exemplo muito típico, parece um ponteado, parece que a pessoa andou ali com uma agulha a picotar a unha, ou então este envolvimento da unha que muitas vezes é diagnosticado de micose e que não é uma micose, é um envolvimento ungueal da própria psoríase e que muitas vezes pode ser a primeira manifestação da psoríase. Um doente que tem este envolvimento ungueal não tem que ter forçosamente artrite psoriática, mas está mais predisposto a ter do que um doente que não tem envolvimento das unhas. Um envolvimento cutâneo mais extenso, por exemplo, todo o corpo, também é um fator de risco para vir a desenvolver envolvimento das articulações, ou seja, artrite psoriática, e depois a psoríase no couro cabeludo ou na região interglútea, ou seja, entre as nádegas, ou também na região perianal, também é um fator de risco para poder vir a ter artrite psoriática. E claro, a história familiar de artrite psoriática. Existem vários critérios de classificação, não existem critérios de diagnóstico. Existem, sim, critérios de classificação que nos permitem classificar aquele doente como tendo artrite psoriática. Nós médicos vamos apoiando nestes critérios, mas a opinião do expert é muito importante. Ao longo dos anos, vários critérios foram publicados. Este é o que tem sido mais utilizado nos últimos anos, em ensaios clínicos e na nossa prática diária. E em qualquer doente que nos surja com artrite periférica, falamos em artrite periférica quando atinge as articulações das mãos, dos punhos, dos cotovelos, os joelhos, os pés, falamos em artrite periférica. Axial, quando é a coluna, e entesítica, ou seja, quando são as enteses. Mais à frente vou-vos explicar o que é a enteses. Mas, por exemplo, podemos pensar no tendão daqueles, uma inflamação do tendão daqueles. E então, se o doente reunir pelo menos mais 3 pontos, é classificado como tendo. Mas reparem, se nós tivermos um doente com artrite do joelho e que apenas tem psoríase neste momento, não preenchendo nenhum destes outros critérios, só tem 2 pontos. Este doente é na mesma classificado como tendo artrite psoriática, uma vez que a opinião do expert também é uma mais-valia e muitas vezes algumas destas alterações só surgem com o tempo. Habitualmente estes doentes têm o fator reumatoide negativo, mas ao contrário dos critérios mais antigos, não é obrigatório que assim seja, como vemos aqui. E se tiver o tal dedo em salsicha, uma história antiga de um dedo em salsicha com psoríase e com artrite, já reúne critérios para ser classificado como artrite psoriática. Estes critérios, como nós vimos anteriormente, eles têm algumas limitações, porque muitos dos achados que nós vemos nos raios-x que exige aqueles critérios que acabamos de ver, só existem numa doença avançada quando não é precocemente diagnosticada. Portanto, eles têm esta limitação e muitas vezes a sua limitação para ser
classificado pessoas com formas muito precoces da doença pode ser difícil. Portanto, a experiência do reumatologista e do dermatologista é extremamente importante para que estes casos não passem despercebidos. Mas existem vários quadros clínicos e que há muitos anos atrás até faziam parte da classificação destes doentes, o que nos permite também aos reumatologistas ter algum alerta para classificar estes doentes. Um dos casos, uma das manifestações mais comuns é o envolvimento de apenas uma articulação, ou quando nós dizemos oligoartrite é quando falamos que há 2 a 4 articulações, com a presença, por exemplo, de dactilite, ou seja, o doente pode apresentar artrite dos joelhos, uma ou 2 interfalângicas. O que é que são isto de interfalângicas? São as pequenas articulações dos dedos das mãos, mais aqui a meio dos dedos e na ponta dos dedos, e ter o tal dedo em salsicha, como nós vamos ver nesta imagem. Portanto, aqui temos um doente com artrite do joelho direito, ou seja, o doente tem esta tumefação, quando é comparado com este joelho, que é normal, tem dactilite, ou seja, o tal dedo em salsicha. Reparem que este dedo, o terceiro dedo, portanto nós contamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o segundo e o quarto dedo deste doente estão inchados, parecem uma verdadeira salsicha quando comparado com este, e se tivéssemos hipótese de pôr aqui na imagem o pé contralateral, víamos que os outros dedos eram perfeitamente normais. Isto passa muitas vezes despercebido aos doentes, não se queixam, acham que se magoaram no pé e pode ser a primeira manifestação de estarmos perante uma artrite psoriática. E aqui, mais evidente porque é a mão, o caso de um jovem que tinha de facto esta tumefação difusa, portanto este edema, este inchaço difuso deste dedo, do dedo indicador, com todos os outros dedos normais, embora o polegar já tivesse mais inchado. E muitas vezes isto passa despercebido porque estes doentes são estoicos, não são muito queixosos e acaba por passar despercebido estas manifestações que têm que ser precocemente identificadas. Outro tipo de quadro clínico da artrite psoriática é a chamada poliartrite simétrica, similar à artrite reumatoide. O que é que isto quer dizer? Há um envolvimento das pequenas articulações das mãos, as interfalângicas proximais, as metacarpofalângicas, ou seja, muitas vezes os doentes descrevem como sendo os nozinhos dos dedos que ficam inchados, que têm dificuldade em fechar as mãos e que é simétrico, ou seja, tanto atinge a mão direita como a mão esquerda, o punho de ambos os lados, e pode ser muitas vezes similar a uma artrite reumatoide, e se o doente não tiver logo psoríase, muitas vezes pode ser classificado como tendo uma artrite reumatoide em vez de uma artrite psoriática. E com o passar do tempo nós conseguimos ir afinando estes diagnósticos e felizmente as terapêuticas que utilizamos para uma e outra doença são semelhantes, portanto o doente nunca será negligenciado. Depois podemos ter apenas envolvimento das pequenas articulações das mãos, mas as distais, ou seja, aquelas junto às unhas, muitas vezes acompanhadas destas alterações de psoríase. No caso deste senhor, ele tinha alterações aqui na pele, mas por vezes podem ter só alterações nas unhas, cá está o tal picoteado, e que muitas vezes são associadas à inflamação da ponta dos dedos e a chamada artrite das interfalângicas distais. Distais porque está mais longe. Também podemos ter o envolvimento axial, ou seja, o envolvimento da coluna, em que muitas vezes é semelhante a um quadro de espondilite anquilosante, habitualmente associado a lesões de psoríase. Este envolvimento da coluna numa fase inicial é diferente do da espondilite anquilosante, porque habitualmente as alterações existem mais de um lado do que em ambos os lados, daí termos uma sacroileirite unilateral, que são as articulações ao fundo da coluna com bacia, em que numa fase inicial podem ser só afetados um lado e só mais tarde ambos os lados. No entanto, todas estas manifestações ao longo da vida do doente podem se vir a manifestar ou manterem-se apenas com um destes quadros clínicos. Não têm que os ter todos, mas podem gradualmente ao longo da doença, daí ela ser progressiva, crónica, podem vir a manifestar mais do que um quadro clínico.
Este é o caso de uma artrite mutilante, é uma artrite em que há retração com absorção das falanges, em que podemos ver aqui, se nós puxarmos este dedo, conseguimos colocá-lo de novo no sítio habitual. É uma artrite com uma incapacidade muito grande para os doentes e felizmente rara. Aqui temos um exemplo em que há esta deformação e se nós puxarmos o dedo ele volta à sua posição inicial, mas ao deixarmos ele volta novamente àquela situação de recolhimento, de conforto. Esta situação é raríssima, felizmente. Mas a artrite psoriática não atinge só as articulações, por isso é que esta doença é muito heterogénea e por vezes pode escapar o seu diagnóstico, porque ela tem manifestações a nível do olho, uma simples conjuntivite ou uma uveíte, que é uma lesão muito mais grave, acompanhada habitualmente por dor ocular e o olho vermelho. Quando nós perguntamos ao doente se algum dia teve o olho vermelho, muitas vezes as pessoas dizem, sim, quando estou mais tempo ao computador. Não é esse tipo de olho vermelho, é um olho vermelho doloroso, há uma dor ocular e é uma urgência em reumatologia. A conjuntivite é uma conjuntivite semelhante às conjuntivites habituais, portanto há um lacrimejo, há secreções e habitualmente começa num olho e depois passa para o outro, enquanto que a uveíte habitualmente é unilateral. Pode haver também alterações intestinais, diarreia, os quadros de doença inflamatória intestinal, muitas vezes são subclínicos, ou seja, o doente não valoriza, tem algumas diarreias quase todos os dias, 2, 3 vezes, mas acha que é o seu habitual ou muitas vezes desculpa-se que comeu qualquer coisa diferente e daí ter estas dejeções mais frequentes, mas que muitas vezes estão associadas ao quadro de psoríase e na consulta de reumatologia é sempre questionado o doente se não tem alterações intestinais ou na família. Portanto, é muito importante não desvalorizar, não quer dizer que tenha que ter uma doença inflamatória intestinal, mas é importante estarmos atentos e saber que é uma das manifestações desta doença. E depois a psoríase. Para nós reumatologistas nós temos como primeira linha a artrite, o envolvimento das articulações, a dactilite, o envolvimento dos tendões e depois achamos que a psoríase é uma manifestação extra-articular. Os nossos colegas da dermatologia não falam de artrite psoriática e sim de psoríase artropática porque a artrite vem em segundo lugar para eles. Aqui o exemplo das várias formas de psoríase, pode haver uma psoríase ligeira apenas nos cotovelos ou nos joelhos, que não tem grande importância, às vezes só nos pavilhões auriculares, também pode ser no couro cabeludo, e quando eu digo isto que pode não ter grande importância, embora para o dermatologista e para o reumatologista possa ser só 2 ou 3 lesões no cotovelo, para o doente pode ter um impacto enorme. Portanto, quando eu digo sem importância tem a ver com a gravidade, porque para o doente, para a sua autoestima, é muito importante e isso nós temos sempre que valorizar. Temos é que ter a noção de que não é tão grave como uma psoríase extensa, mas não deixa de ser extremamente importante para a sua autoestima e para a sua qualidade de vida. Aqui temos lesões mais graves, afetando a planta dos pés e a palma das mãos, que pode condicionar o dia-a-dia do doente, impedir que ele ande com dor, com muito prurido, ou seja, muita comichão, e que pode interferir na sua vida. E muitas vezes, quando há estas lesões, esta imagem não é das melhores porque há imagens em que se vê as lesões de psoríase aqui palmares muito mais intensas. Estes doentes têm vergonha de cumprimentar os outros, de dar um passo bem, portanto isto tem um impacto enorme na qualidade de vida dos doentes e não pode de forma alguma ser ignorado. As enteses, como eu dizia há bocado, o que é isto da entesite, desta inflamação dos tendões? Os tendões, quando se vão inserir no osso, portanto nós temos tendões que se vão ligar ao osso e pode haver inflamação desta união entre o tendão e o osso. Aí é que nós falamos de entesite. E uma das mais frequentes é a tendinite do tendão de Aquiles. Reparem que no pé deste senhor, nós se olharmos agora para os nossos pés, vemos que o nosso tendão de Aquiles, portanto na parte de trás do nosso calcanhar, é normalmente um cordãozinho mais duro, não está assim inchado como no caso deste doente
tem uma tendinite daqueles exuberante e que lhe condiciona o andar, o poder desempenhar a sua profissão, porque tem uma profissão em que passa muitas horas de pé. E depois a fasciite plantar, que é muitas vezes sentida como uma dor por baixo do pé, na zona do calcanhar, em que diversas vezes as pessoas acham que é porque tem um esporão do calcânio, ou seja, tem ali uma saliência óssea, que alguém até lhes disse no raio-x que tinham este esporão, e acham que isto não tem nada a ver com a psoríase. Pode ter, é importante nós vermos, muitas vezes podem não ter a tal saliência óssea junto a este osso que é o calcânio, mas podem ter inflamação desta faixa, ou seja, deste tendão que se vai inserir aqui neste osso. Portanto, tudo o que ocasiona dor deve ser sempre valorizado e sempre descartado se é ou não, ou se está ou não relacionado com a sua doença de base ou com a psoríase. A avaliação dos doentes com artrite psoriática, para quem frequenta consultas de reumatologia, sabe que nós utilizamos o Reuma-PT, uma base de dados nacional onde temos inseridos todos os nossos doentes com doença reumática, e todos os doentes devem ser vistos em consultas de reumatologia, devem ser sempre observados de uma forma mais ou menos uniforme, quer sejam vistos nos Açores, na Madeira, no norte ou no sul do país. A forma como vemos os doentes deve sempre seguir estes parâmetros, ou seja, um exame clínico geral. Estes doentes muitas vezes têm que ser auscultados, temos que tentar perceber, ver a tensão, porque por vezes são doentes obesos, temos que avaliar o seu índice de massa corporal, conversar muitas vezes com eles que é necessário perder peso, e também ver a tensão arterial, auscultar, e depois o reumatologista obviamente que faz sempre a contagem, e quem anda em consultas de reumatologia sabe isso, que falamos sempre em articulações dolorosas e tumefactas, ou seja, inchadas. E neste bonequinho nós vamos assinalando aquelas articulações que estão ora inchadas, ora estão a doer ao doente, porque é muito importante para nós perceber se aquela articulação tem uma dor ou se para além da dor também está inchada. E podemos apenas avaliar 28 articulações ou avaliar 66 articulações ou 68. Porque é que nós temos aqui 66, 68? Porque dolorosas as ancas podem estar, mas não conseguimos ver se elas estão inchadas ou não, por isso é que baixa para 66. E depois as entesopatias, ou seja, as tais localizações onde pode haver inflamação nesta doença, que são aqui a primeira condroesternal, ou seja, aqui junto às costelas no peito, aqui de um lado, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, a sétima, mas só para terem uma ideia, aqui na crista ilíaca, portanto na zona das ancas, ao fundo da coluna L5 e o tendão de Aquiles. Existem múltiplos modelos de avaliação das entesopatias, o que é importante é não só observarmos o doente, ouvi-lo e sobretudo ir pesquisar aquela zona onde lhe dói, que é importante avaliarmos para podermos tratar corretamente. E depois a dactilite, que também existe uma forma de assinalarmos. Isto parece tudo muito complicado, mas não é, e nós habituamos-nos a fazer isto. Neste caso, por acaso, não havia dactilites, daí estar assinalada a 0, mas se pegarmos naquele exemplo anterior, aquele senhor tinha o segundo dedo, se recordam, do pé direito e o quarto dedo, portanto teríamos que colocar aqui 1 e 1 e rapidamente isto iria nos dar uma avaliação de gravidade ou não desta doença. Tudo isto faz parte da avaliação do doente com artrite psoriática, mas não podemos só avaliar a parte das articulações e a parte dos tendões, nós temos que avaliar a pele, porque a pele também é muito importante para o tratamento deste doente e não podemos tratar apenas uma parte. Às vezes existe um predomínio do envolvimento da pele que é mais grave do que das articulações, outras vezes são as articulações que têm um predomínio mais grave do que a pele e, não raras vezes, são ambas estes componentes que estão afetados. O BSA, este nome esquisito, o que é que isto quer dizer? Não é mais do que isto. A palma da mão do médico, neste caso do dermatologista, corresponde a 1% da superfície corporal do doente. E vamos colocar a palma da mão na zona onde há lesões e vamos contar cada zona que tiver lesões conta como 1%. Imaginem, no cotovelo direito
tem uma mancha, 1%, no cotovelo esquerdo tem outra, 2%, em ambos os joelhos, 3, 4%, e assim sucessivamente, e é uma forma de avaliarmos a extensão de envolvimento da psoríase, que tem muito impacto para o doente. Depois há outros instrumentos de avaliação mais pormenorizados, como o PASI, que é muito utilizado ultimamente nos ensaios clínicos, porque não vê só a área de superfície corporal envolvida, como no caso deste aqui, do BSA, mas avalia também o facto das lesões da pele estarem mais infiltradas, mais vermelhas, descamarem mais, porque isso faz diferença ter uma lesão muito superficial ou uma lesão mais infiltrativa, que descama, e que o doente pede sempre desculpa quando se levanta da cadeira porque sujou, e não o deve fazer, faz parte da sua doença, nós temos aqui o tratar para que isso não aconteça, não há que ter qualquer constrangimento. Depois, no Reuma PT, é muito importante nós percebermos qual é a opinião do doente em relação à atividade da sua doença, à dor. Nós devemos sempre medi-la, ou seja, há doentes que já fazem isto antes de vir à consulta, entram no Reuma PT e já preenchem, mas se não o fizerem, se não conseguirem, não há problema nenhum, há sempre uma enfermeira que nos pode ajudar, ou nós mesmo na consulta perguntamos ao doente. Muitas vezes não é fácil conseguirmos quantificar a dor, o doente às vezes não é fácil, existem umas carinhas que nos permitem ajudar, mas com o tempo eles vão percebendo a mais-valia de termos estas medidas. Porquê? Porque isto ajuda-nos a pensar no melhor tratamento para o doente. Um doente cuja doença o perturba muito na última semana, temos que perceber o porquê. Se foi a pele, se foi as articulações, se foram os tendões ou se foi tudo. É muito importante percebermos isto. Depois, em relação à dor, é importante explicar ao doente que é a dor relacionada com a sua doença, porque pode ter caído, ter feito um entorse do pé, mas para aquela consulta que nós queremos avaliar e não queremos aumentar a medicação porque tem mais dor, porque é uma dor diferente daquela que estamos a avaliar. E depois o médico também é pedido para que avalie segundo a opinião dele, com base nas análises, com base na observação clínica, como é que ele acha que a atividade geral da doença está. São sempre avaliações subjetivas, sem dúvida, mas são muito importantes. Depois avaliamos sempre a função do doente. É muito importante perceber a função. Trago aqui só 2 exemplos. No caso de haver uma artrite periférica, ou seja, haver articulações danificadas, quer seja as mãos, os pés, os joelhos, as ancas, cotovelos ou ombros, nós avaliamos o AC. Porquê? Porque ele permite-nos perceber as dificuldades que o doente tem em fazer tarefas do dia a dia, se necessita da ajuda de outra pessoa ou se comprou um auxiliar, imaginem algo para adaptar, por exemplo, a uma garrafa para abrir mais facilmente. Acho que todos nós temos dificuldade em abrir garrafas de água, mesmo quem não tem artrite. Agora ponham-se no lugar de quem tem artrite. É difícil e tem que haver, de facto, formas de nós ultrapassarmos estas dificuldades para não termos sempre que estar a pedir, sobretudo pessoas jovens que querem ser e devem ser autónomos. Portanto, o AC é importante não para preencher este questionário, mas porque ele permite-nos ver as dificuldades que o doente tem e permite-nos, na sua avaliação, conseguirmos ajudar naquilo que é possível fazer. O BASFI para os doentes que têm envolvimento sobretudo da coluna, como fazemos para os doentes com espondilite anquilosante, voltei atrás, e depois a qualidade de vida. É muito importante e nós na consulta multidisciplinar Reumaderma fazemos sempre 2 questionários, um específico para a psoríase, que é o DLQI, também utilizado nas consultas de psoríase isoladamente, e o de qualidade de vida na artrite psoriática, que é o APS-COL, que no fundo só quer dizer qualidade de vida na artrite psoriática. O SF36 por vezes fazemos. Porquê? Porque, embora não seja específico desta doença, tem a mais-valia que também avalia a componente mental e muitas vezes nós usamos sempre que possível. Quanto aos exames que pedimos aos doentes, porque é que se pedem tantos exames?
é fácil e acho que os doentes devem saber o porquê para também poderem aderir melhor ao tratamento ou à realização destes exames. Análises, seja ao sangue e a urina, são muito importantes, quer para ver se o doente tem anemia, se o rim está a funcionar bem, se o fígado está a funcionar bem, se o colesterol está alto, se os triglicídios estão altos, de forma a ajustarmos a dieta. É importante porque muitas vezes a medicação que nós instituímos nestes doentes podem ter efeitos secundários, isto não existe o fármaco perfeito que não faça mal e só faça bem, mas se nós tivermos o cuidado e o doente tiver o cuidado de fazer os exames, tudo irá correr bem se estivermos atentos. Portanto, é muito importante fazer as análises ao sangue e à urina. Há alguns marcadores genéticos que nós também podemos pedir numa fase inicial, não devem ser repetidos depois ao longo do seguimento, são genéticos, são como a cor dos olhos, se forem azuis vão ser azuis para toda a vida, a não ser que a pessoa use lentes. Portanto, não há necessidade de repetir e se algum médico por acaso lhe voltar a repetir o mesmo exame, diga, olha, eu já fiz. É muito importante esta participação ativa do doente. As radiografias são muito importantes para estabelecer o seguimento, quer no início para percebermos como é que o doente está e depois ao longo dos anos. Isto são doenças crónicas, são doenças que eu costumo dizer que nós vamos envelhecendo juntamente com o doente e nós precisamos estar sempre atentos para que nada nos falhe. A ecografia é muito importante e cada vez mais é utilizada em reumatologia, seja para ver os tendões, seja até para perceber se aquela articulação está de facto inflamada ou se existe apenas dano. O que é dano? Se há lesão estrutural e nós queremos ter a certeza que ainda podemos e devemos investir em termos terapêuticos. A TAC e a ressonância são utilizadas de forma muito parcimoniosa e sempre que necessário. A biópsia cutânea, muitas vezes os colegas da dermatologia fazem quando é necessário fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças ou quando há alguma complicação até secundária a um medicamento em que surgem novas lesões e temos que biopsar este doente para saber exatamente que tipo de manifestação é aquela. Então, muito importante identificar de forma precoce a artrite psoriática para que se possa estabelecer um tratamento apropriado, porque só assim é que podemos evitar a progressão ou então, se esta existir, dar origem a uma progressão lenta da doença que não tenha impacto na qualidade de vida do doente. E eu não posso deixar de trazer aqui estes 3 slides que vou passar de seguida, porque durante muitos anos nós tínhamos uma avaliação, uma abordagem muito paternalista dos doentes, ou seja, o médico é que sabia tudo, o enfermeiro é que sabia, o médico não sabia nada e o médico é que dizia o que é que o doente tinha que fazer. E o doente era quase um mero espectador da sua própria doença. Isto não pode acontecer e felizmente nós temos vindo a evoluir. E porquê? Porque isto trazia erros imensos, erros clínicos, porque se duplicava as medicações, o doente ia a um reumatologista, era medicado com anti-inflamatório, e ao outro levava outro anti-inflamatório e ele fazia os dois. Portanto, nós precisamos que o doente tenha de facto um papel ativo na sua doença para evitar os erros clínicos e um doente informado é sempre um doente bem tratado. Então, porquê? Porque senão temos isto. Ou seja, temos estas pessoas que são vigaristas, que dizem que curam, por exemplo, a psoríase, e um doente que tenha lesões cutâneas de psoríase e artrite vai atrás deste tratamento milagroso, porque de facto viver com as lesões cutâneas não é fácil, portanto temos que perceber que os doentes vão mesmo atrás desta charlatice, portanto é importante envolver o doente e perceber que doença é que tem e que tem um papel ativo na sua doença para que possa melhorar, para evitar charlatões deste género. E então, nos últimos anos temos passado para uma abordagem centrada no doente, em que de facto, idealmente todas as especialidades deviam andar à volta do doente, mas aquilo que eu gostava de facto que existisse e que quer eu, quer a doutora Manuela em Aveiro, que é a colega de dermatologia, pretendemos, é que o doente seja um parceiro do seu tratamento. Ou seja, não queremos andar ali todos à volta do doente, devemos sim andar, mas ele deve ser parceiro connosco, deve
colaborar connosco para que nós o possamos tratar melhor. E isto, de facto, leva a que este tratamento seja diferente, porque o doente traz-nos as suas características, e estas características pertencem a cada doente, não são todos iguais. As recomendações baseadas na evidência científica para tratar devem, de facto, nos nortear, mas nunca nos podemos esquecer de que um tratamento que serve para o doente A não serve para o doente B. Portanto, é preciso, de facto, que o doente seja nosso parceiro nesta avaliação. Em relação ao tratamento não farmacológico, só deixar aqui algumas achegas, não há dados científicos que apoiem a ideia de haver alimentos que possam desencadear a atividade da doença ou agravar. No entanto, devo realçar que há doentes que nos dizem, olha, eu não me sinto bem com aquele determinado medicamento, acho que não me faz bem, sinto-me pior. Nós costumamos dizer, então se sente pior, não o faça, mas explicamos sempre que não há dados científicos para que no doente a seguir tenhamos que ter a mesma conduta. Lá está, cada doente é um doente e se a pessoa não se sente bem em fazer aquele alimento, não deve de facto fazê-lo. Mas também não devemos criticar o doente e dizer isso é uma grande idiotice ou não está a ver, nós não temos dados. Não, podemos não ter, mas de facto se aquele doente não está bem com aquele determinado alimento não deve fazer. Agora não podemos é usar este racional para todos os outros. Tem sim que ter uma alimentação equilibrada, deve deixar de fumar, a abstinência etílica é muito importante até por causa da medicação que nós usamos, isso sim temos que ser bastante incisivos e o doente perceber o porquê de facto não ter estes hábitos de vida. A fisioterapia é fundamental nestes doentes, quando necessária. Muitas vezes podem aprender alguns exercícios e depois replicá-los em casa. Nem sempre os horários da fisioterapia estão adequados ao horário que o doente pode ir ter os tratamentos. A hidroterapia ou a hidroginástica pode ser muito importante. Devo dizer que nos doentes com artrite psoriática é muito difícil ter a adesão destes doentes por causa do estigma da pele. Não é fácil, muitas vezes, para estes doentes, porque as outras pessoas olham de lado, não deviam, isto é ignorância, a literacia em saúde faz muita falta em Portugal e de facto fóruns como este espero que aumentem a literacia em saúde para os doentes com doenças reumáticas, mas para todas as pessoas que possam assistir a estes fóruns, porque de facto não é uma doença contagiosa e não há porque estes doentes não poderem estar ao nosso lado na piscina. A acupuntura também tem o seu papel, sobretudo no alívio da dor e o exercício físico, sempre que possível, até porque grande parte destes doentes tem excesso de peso e é importante manter o exercício físico até para a imunidade destes doentes. Depois pode ser necessário tratamentos locais muitas vezes, esta é uma aspiração de líquido do joelho, reparem, esta é a cor do líquido sinovial que estava em excesso neste joelho, aquele joelho era normal, este tinha muito líquido, foi necessário retirar este líquido, várias seringas e depois fazer uma infiltração com corticoide que muitas vezes resolve o problema do doente. Outras vezes não. Depois, em relação aos medicamentos, eu só trago aqui este artigo, mas só a título de exemplo, cá está, só fazer esta ressalva, que isto foi publicado ainda este ano, e como primeira linha não nos podemos esquecer dos tratamentos não farmacológicos, ou seja, a perda de peso, o suspender o tabaco, fazer exercício, tudo isto é sempre fundamental e não pode ser isolado de tudo o resto. E depois temos uma panóplia de medicamentos, felizmente neste momento, há muitos anos atrás dizia-se que ter uma doença reumática tinha que sofrer, não é verdade, isso é um mito. O doente de facto pode sofrer até ter o diagnóstico, pode ter agudizações da doença, mas nós temos a obrigação de aliviar a dor com o mínimo de efeitos secundários possíveis. Terapêuticas existem várias, que eu se calhar passo agora aqui um pouco à frente para podermos falar
rapidamente só de algumas. Os anti-inflamatórios não esteroides são talvez dos medicamentos mais utilizados na artrite psoriática, porque reduzem a dor, combatem a inflamação, têm um início de ação habitualmente rápido, com alívio também da dor. Há uns mais eficazes do que outros, mas isoladamente eles não têm qualquer efeito na evolução da doença, ou seja, eles aliviam a dor naquele momento, mas não vão evitar que a doença evolua, que a doença deforma, que a doença danifique as articulações. Têm que ter cuidados, devem ser sempre tomados após as refeições, nunca cair na asneira de tomar a medicação em jejum ou com o estômago vazio, comam sempre qualquer coisa antes de fazer o anti-inflamatório. Existem vários anti-inflamatórios e esta resposta aos anti-inflamatórios varia de doente para doente, ou seja, o que é melhor para mim pode não ser para a outra pessoa, portanto não devemos correr o risco de tomar o do vizinho porque é melhor, não, é aquele que para nós é o melhor. Podem ocorrer efeitos secundários, estão aqui só alguns: úlceras no estômago, na porção proximal do intestino, pode haver uma inflamação do estômago, uma má disposição, pode haver alterações do fígado, do rim, uma panóplia de alterações. Portanto, estes medicamentos têm que ser tomados com parcimónia e nunca fazer 2 anti-inflamatórios ao mesmo tempo. Não ganhamos no alívio da dor, só ganhamos em efeitos secundários. Portanto, nunca fazer 2 anti-inflamatórios ao mesmo tempo. Outros medicamentos utilizados nesta doença, muito semelhante, como podem ver, aos doentes com artrite reumatoide, a cortisona, como os doentes habitualmente dizem, a prednisolona oral, muitas vezes tem que ser utilizada. Evitamos usar doses muito altas e, se possível, não usar, porque pode haver um agravamento da pele ao suspender a cortisona, mas por vezes é necessário. A salazopirina também de forma oral. A ciclosporina aqui está num tom mais clarinho, porque nós reumatologistas raramente utilizamos a ciclosporina e a salazopirina, mas ainda existem doentes que fazem este tipo de medicação, são medicações orais. O metotrexato, o vulgarmente conhecido por ledartrexato, Metex, vários, não sei se podia dizer nomes de medicamentos, mas pronto, o metotrexato oral ou subcutâneo, muitas vezes subcutâneo porque tem um princípio, uma rapidez da ação melhor e porque tem menos efeitos secundários, e a leflunomida, que também são em comprimidos. Depois existem vários outros medicamentos que vieram revolucionar de facto o tratamento da artrite psoriática: os inibidores do TNF-alfa, os anti-interleucina 12-23, os anti-interleucina 17A, algumas outras moléculas como o apremilast e o tofacitinib e ainda o abatacept, menos utilizado entre nós. Ou seja, existem vários tratamentos, portanto o doente com artrite psoriática pode e deve ser bem tratado de forma a que a doença não evolua. Só deixar-vos aqui 2 ou 3 slides da importância da consulta multidisciplinar. De facto, reparem, nós não podemos tratar os doentes isoladamente. Eu não posso, como reumatologista, tratar as articulações e, por exemplo, o dermatologista tratar a pele. Isto não faz sentido. Nós temos que trabalhar em equipa para bem do doente, porque só em conjunto é que de facto conseguimos que esta cooperação nos permita fazer um diagnóstico correto, porque nós muitas vezes temos dúvidas quanto às lesões da pele naquele doente e que muitas vezes o dermatologista acaba por nos dizer: olha, é de facto uma psoríase, e conseguimos estabelecer o diagnóstico. Outras vezes são os colegas da dermatologia que acham que o doente tem artrite e não tem apenas tem artrose, mas pronto, não é estabelecido o diagnóstico de artrite psoriática, mas conseguimos estabelecer um diagnóstico e responder ao doente. E depois é muito importante para otimizar o tratamento, e o tratamento de toda a doença, não só de uma parte, de toda a doença, porque o doente é um todo, e só assim é que nós de facto conseguimos tratar bem o nosso doente para que ele melhore. E muitas vezes é esta partilha entre reumatologia e dermatologia que nos permite, juntamente com o doente, com as características daquele doente, escolher o melhor medicamento para aquele doente.
Esta avaliação do doente e a escolha do tratamento tem como base isto que eu acabei de dizer, as avaliações todas. Eu trouxe este slide, não consegui traduzi-lo para português, mas é só para perceberem que de facto podem haver imensas manifestações. Nós não nos podemos centrar só nas articulações, ou nas unhas, ou na pele, ou nos tendões, temos que ver o doente como um todo e é necessário de facto ter esta perspectiva multidisciplinar para que o doente seja bem tratado. Isto claro que tem ganhos de eficácia e de eficiência para os médicos, mas para o doente também. Vem apenas a uma única consulta, não tem que fazer exames para a dermatologia e para a reumatologia, basta fazer um único grupo de exames, é visto simultaneamente pelos dois colegas e ambos conversam com ele e chegam à decisão da melhor terapêutica. Portanto, esta discussão tem englobado todas estas manifestações e nunca se pode ser esquecida as comorbilidades que o doente tem, a sua capacidade funcional, quando eu falo aqui em função, é a capacidade para fazer atividades do dia a dia, apertar uma pasta de dentes, apertar os sapatos ao filho, jogar à bola, tudo isso tem que ser tido em consideração, e a qualidade de vida do doente. Portanto, esta avaliação multidisciplinar é muito importante para o doente, é verdade, mas devo-vos dizer que também é muito importante para nós, porque há uma partilha de conhecimento, há uma aprendizagem, e esta aprendizagem não é só entre especialistas, é também com o doente. Em relação a Aveiro, só dizer-vos que tenho o privilégio de ter começado esta consulta com a doutora Manuela Loureiro, no dia 13 de setembro de 2018, é realizada por uma equipa multidisciplinar, dermatologista, reumatologista e uma senhora enfermeira que nos ajuda sempre e com o doente. Nunca podemos esquecer nesta equipa multidisciplinar. Gostávamos no futuro, e vamos ver se o conseguimos, incluir uma nutricionista, um podologista e um psicólogo. É óbvio que o podologista não será para todas as doenças, porque como já vimos, nesta doença ela pode ter várias manifestações, mas sempre que for necessário deve ser pedido naquele momento para aquele doente, portanto nós conseguimos programar esta avaliação. O nutricionista e o psicólogo, que embora já tenhamos no serviço para outras doenças, não está especificamente neste dia da consulta. Só assim será possível nós darmos qualidade de vida aos nossos doentes, que podem ser jovens, como vimos, começam entre os 30 e os 50 anos, mas vão envelhecer connosco e temos de ter todos qualidade de vida. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que haja questões que eu possa responder, aquelas mais diretamente ligadas com a pele, terei todo o prazer depois de as colocar à doutora Manuela e fazê-las chegar à doutora Elsa Mateus para que possa de alguma forma esclarecer os nossos doentes. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Anabela Barcelos, reumatologista no Centro Hospitalar de Baixo Fogo em Aveiro, e que participa nesta consulta partilhada de reumatologia e dermatologia nesta unidade de saúde. Eu agradeço imenso a apresentação, estou certa que aprendemos muito acerca da artrite psoriásica. Lembrar à audiência que ainda vão a tempo de colocar as vossas questões no chat para serem respondidas ou pela doutora Anabela Barcelos, e no caso aquelas mais diretamente relacionadas com a pele, nós faremos chegar à doutora Manuela, que infelizmente não pôde participar nesta sessão, e faremos chegar à doutora Manuela, que nos dará a resposta possível, e serão, nesse caso, partilhadas, anonimizadas, obviamente, na nossa página de Facebook, da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, e aí poderão depois encontrar as respostas a essas questões que não forem aqui diretamente respondidas. Também, enquanto vos dou tempo para colocar mais algumas questões no chat antes de eu lançar as que já tenho aqui reunidas, lembrar e agradecer o apoio da Novartis a esta sexta sessão do Fórum de Apoio ao Doente Reumático, sem a qual sem esse apoio não seria possível estarmos aqui a realizá-lo. Doutora Anabela, a pergunta pode parecer básica e não se sinta frustrada por ela, mas convém, eu sabia alguma coisa sobre a artrite psoriásica, mas fiquei ainda mais admirada com a complexidade. Portanto, dizia-te aqui
enorme variedades de envolvimento de articulações, de órgãos, etc. E, portanto, se calhar convém, mesmo em termos mais básicos, esclarecer perguntas do género: ter artrite e psoríase é automaticamente ter uma artrite psoriática? Obrigada pela questão. Poderão existir casos em que os diagnósticos são em separado, porque eu acho que é muito, muito importante também tentar perceber aqui o que é artrite, o que é psoríase e o que é artrite psoriática, apesar da doutora ter explicado perfeitamente, mas convém sempre retomar aqui este assunto. Sim, a psoríase é muito prevalente, ou seja, um doente com psoríase não tem que obrigatoriamente vir a ter artrite, senão temos toda a gente a ouvir-nos com psoríase e a ficar receoso de vir a ter envolvimento das articulações. Não, as pessoas podem ter psoríase a vida inteira e depois até ter artrose das mãos e nunca terem artrite na vida. É a grande maioria das pessoas. Portanto, a artrite e a psoríase não têm que andar lado a lado. Eu posso ter psoríase e nunca vir a ter artrite. Também posso começar por ter artrite e só passado muitos anos é que vir a psoríase. Portanto, esta doença, quando existe, é chamada então de artrite psoriática, mas quem tem psoríase não tem que obrigatoriamente vir a desenvolver artrite nem estar receoso. Sabemos que existem algumas manifestações da pele que podem levar ao aparecimento de psoríase, ou seja, tem um maior risco de vir a ter, psoríase não, perdão, tem maior risco de vir a ter artrite, que é o caso das tais lesões nas unhas, na cabeça, na região interna da gueira, ou uma psoríase mais tensa, mas mesmo esses indivíduos não têm que obrigatoriamente vir a ter artrite. Na maioria dos casos, a psoríase pode existir sem que nunca tenha artrite e também existem casos de pessoas com uma tendinite de Aquiles e têm psoríase e nunca têm artrite psoriática. Também é importante se calhar esclarecer isso, que pode não ter ficado bem explicado durante a minha apresentação. Não, há doentes que têm de facto uma maior predisposição para ter artrite psoriática, o componente familiar tem aqui um peso muito importante, mas aqui a grande mensagem é: se tiver alguma queixa, não deixe de referir ao seu dermatologista ou ao seu médico de família para que possa ser referenciado ao reumatologista e nós possamos fazer a distinção. Mas nem todas as pessoas com psoríase vão ter artrite psoriática. Muito obrigada, doutora Anabela. Eu aproveitava precisamente esta deixa para colocar uma das outras questões. Como é que, em regra, é este processo do diagnóstico? Portanto, a pessoa geralmente queixa-se, isto é uma pergunta, não uma afirmação, a pessoa mostra as suas queixas, os seus sinais e sintomas ao seu médico de família e, consoante seja dermatológico ou reumatológico, será o médico de família a fazer esse encaminhamento? Pode ser, em grande parte das manifestações articulares, o médico de família envia o doente para nós e nós muitas vezes depois é que, por exemplo, nos apercebemos das tais lesões das unhas que podem ser muito frustras e passam despercebidas até porque o doente nem as valoriza também, e aí falamos com o colega da dermatologia. Outras vezes é quando o envolvimento da pele é muito mais exuberante e é aquilo que de facto incomoda o doente, o médico de família encaminha para o dermatologista, que depois está sempre muito atento e, se houver alguma manifestação, encaminha para o reumatologista. Ou seja, nós recebemos doentes quer vindo da dermatologia, quer vindo do médico de família e muitas vezes até da ortopedia, que às vezes até já foram operados a tendinites e depois chegam-nos até nós. Portanto, há muitas formas de vir ter à consulta de reumatologia. O mais habitual, de facto, é através do médico de família ou da dermatologia. Então, neste caso, apenas para reforçar a ideia, a própria pessoa, quando começa, lá está, por exemplo, estou-me a lembrar do caso das unhas, que as pessoas não valorizam muito, mas se houver este tipo de ações que sensibilizem as pessoas, que esses podem ser sinais ou sintomas de uma artrite psoriática,
Portanto, a pessoa deve manifestar esses sintomas e sinais ao seu médico de família e procurar que o seu médico de família faça o devido acompanhamento e encaminhamento, certo? Sim, se tiverem alterações das unhas, única e exclusivamente das unhas, deve ser encaminhado para a dermatologia, porque pode não ter qualquer queixa articular associada. Agora, se tiver estas alterações das unhas e ao mesmo tempo dores na pontinha dos dedos, que até pode ser uma artrose, mas pronto, aí convém o reumatologista ver para fazer o diagnóstico diferencial entre uma artrose ou uma psoríase, uma artrite psoriática. Doutora, falou-nos na predisposição para a doença, portanto, nos fatores genéticos que podem constituir em si um fator de risco, né, para a pessoa poder ter. Existe alguma relação, portanto, existirá uma relação mais direta com antecedentes familiares de artrite psoriática ou de psoríase, mas sem ser, no caso das outras doenças reumáticas, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma artrose, uma outra qualquer doença reumática, ou até doenças autoimunes de outro género, por exemplo, diabetes e outro tipo dessas doenças, também existe o mesmo risco? Não, o risco existe sobretudo e é 40 vezes maior para pessoas que têm uma história familiar de psoríase ou artrite psoriática, ou outra espondilartrite, por exemplo, uma espondilite anquilosante, ou se tiverem, por exemplo, pessoas na família com doença inflamatória do intestino, por exemplo, também podem vir a ter artrite psoriática, ou seja, existe um conjunto de doenças chamadas as espondilartrites, que é como se fosse um saco muito grande, onde cabem outras doenças reumáticas, como a espondilite anquilosante, a doença inflamatória do intestino que pode ter envolvimento das articulações, inclusive o olho vermelho, a uveíte, não é o olho vermelho banal, mas a uveíte poderá ser a primeira manifestação também de uma artrite psoriática, embora não seja o mais comum, seja mais comum na espondilite anquilosante, mas estes antecedentes familiares de doenças relacionadas ou com o HLA-B27, que é um marcador genético, ou com uma doença inflamatória do intestino, pode vir de facto a ser um fator de risco para esta doença, que lá está dentro do mesmo saco. Quando eu digo saco é grupo de doenças, não é? Portanto, é informação clínica relevante que é importante que as pessoas depois partilhem com os seus médicos também, para conseguirmos construir mais conhecimento, quanto mais, ou seja, acerca da doença. Doutora, está previsto em relação à consulta no Centro Hospitalar do Baixo Foga, que a consulta multidisciplinar seja alargada com outras especialidades, não é? Eu tinha aqui anotado, no caso da artrite psoriática, onde existe tanto o peso do estigma e do preconceito pelas manifestações cutâneas, que importa combater, mas que afetam sempre a autoestima das pessoas, e tendo também em conta que a maior parte, que as pessoas com doença reumática já em si, segundo os estudos, têm 2,5 vezes mais possibilidades ou maior risco de depressão. Portanto, o envolvimento aqui de um acompanhamento psicológico seria importante, que está previsto incorporarem na vossa equipa da consulta multidisciplinar, não é? Será fácil convencer as administrações hospitalares ou as entidades acerca dessa necessidade? Não, não é. Eu devo lhe dizer que nós já temos experiência no serviço, nós temos uma psicóloga que vem trabalhar connosco 5 horas por semana, que é pouco, mas foi o que se conseguiu, em que se desloca ao serviço de reumatologia, utiliza um dos nossos gabinetes para ver os nossos doentes. Tem sido uma experiência fantástica, porque muitas vezes os doentes também, quando nós falamos em ter uma consulta de psicologia, não aderem logo, porque pensam que têm que ir ao departamento de psiquiatria, e ainda há este estigma também, não é só o estigma da pele, mas o estigma de ter uma doença mental, que não deixa de ser, e que é muito importante nestes doentes nós conseguirmos ajudá-los. E às vezes até a psicóloga única e exclusivamente
vai ter um papel em delinear estratégias de coping, em como a pessoa deve aceitar a doença e saber viver com aquela doença. E nós temos tido, de facto, esta mais-valia, e a ideia seria: não tem que estar de presença física para todos os doentes que vão à consulta, mas nós conseguimos, com antecedência, perspectivar quais os doentes que podemos ter em intenção e então falar com a psicóloga e naquele dia ela estar connosco para conversar com o doente e depois ter uma consulta, obviamente, porque aí acho que tem que ser uma consulta mais personalizada, não precisamos de estar todos em consulta. Não é fácil de conseguir convencer as administrações, porque não há muito esta visão de acrescentar valor ao doente. Nós temos uma visão, neste momento, as administrações hospitalares, uma visão de números, ou seja, o número de consultas, o número de doentes vistos, e não o facto do número de doentes bem tratados e que têm qualidade de vida, que não estão de baixa, que não fazem muita medicação. Mas eu julgo que, se for bem trabalhado e bem justificado, é sempre possível. E por outro lado, também aqui acrescentar que tanto a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, como neste caso, juntamente com a PSOA Portugal, a associação que também são nossos sócios honorários e, portanto, com a qual gostamos de colaborar também de perto, iremos tentar unir esforços para desmistificar este preconceito e este estigma das lesões cutâneas como se fossem, portanto, algo de contagioso, que não são, e, portanto, importa convencer não só as pessoas que são afetadas, mas, sobretudo, os que estão ao redor, para combatermos este preconceito e este estigma, porque realmente a psoríase, seja apenas a psoríase ou a artrite psoriática, não é contagiosa, não existe qualquer problema no contacto com essas pessoas e, portanto, importa que essas pessoas se sintam mais à vontade com as suas próprias lesões e daí que seja importante também este tipo de iniciativas. Ainda tenho aqui duas questões mais específicas, mas queria também aqui perguntar à doutora Anabela, tanto no contexto atual como antes, nós falamos agora no contexto pandémico, não é? Mas mesmo antigamente, a teleconsulta ou consultas à distância, neste caso, o uso de telemedicina, num caso tão específico como este que está diretamente relacionado quer com a reumatologia, quer com a dermatologia, tem tido experiência nestas consultas à distância, neste processo de teleconsulta? Qual é que é na vossa experiência neste campo e também o que é que pensam a respeito desta possibilidade? Eu acho que essa possibilidade tem que estar em cima da mesa e pode ser muito útil para determinadas situações. Por exemplo, nós temos um doente que avaliamos na consulta multidisciplinar, iniciamos uma terapêutica e queremos que, passado um mês, o doente faça análises para percebermos se não houve alterações do fígado, do rim, se não houve anemia, portanto, se não houve nenhum efeito secundário da medicação que nós instituímos, passamos... ou seja, agendamos o dia que o doente vai fazer as análises e depois agendamos uma teleconsulta em que telefonamos ao doente para saber como é que ele está, se sentiu bem, se sentiu mal, embora estes doentes tenham sempre a hipótese de, quer por via e-mail, quer por contacto telefónico, entrarem em contacto connosco. Mas se não houver necessidade disso, ao fim do mês, um mês e meio de termos instituído a terapêutica, telefonamos ao doente, fazemos uma teleconsulta, a dar-lhe o resultado das análises e, obviamente, a orientar para manter a terapêutica e vir então na data que agendamos na consulta anterior, ou seja, a teleconsulta faz todo o sentido neste tipo de seguimento. Claro que num doente com artrite psoriática é muito difícil vê-lo à distância e estar a ver se as lesões estão mais extensas ou menos extensas, e é impossível palpar as articulações. Mas para estes casos pontuais de ver se houve alterações nas análises, ou porque se instituiu uma terapêutica que está muito bem e aparece com os glóbulos brancos um bocadinho mais baixos e nós diminuímos 2 ou 3 comprimidos, por exemplo, de um medicamento e queremos saber se dali a um mês isto se mantém, pode-se perfeitamente fazer
por teleconsulta e que os doentes aderem com muita satisfação, porque não faltam ao trabalho, porque rapidamente sabem a hora, nós combinamos a hora em que lhes ligamos, e fazemos estes ajustes e passamos a medicação que for necessário. Portanto, eu acho que a teleconsulta veio para ficar. É um exemplo que já existia nos países como, por exemplo, o Canadá ou a Austrália, que são países grandes, que têm zonas remotas em que não existem todos os especialistas perto, como por exemplo no Alasca, não é? Portanto, existe a telemedicina e há a telereumatologia também. Acho que tem que ser utilizada para quem tem acesso a estas tecnologias, não pode ser para todos os doentes, temos que ter isso, temos que ter essa noção, e para casos particulares específicos, não como se fosse algo agora normal, porque não é, e nada dispensa o contacto médico-doente, a relação médico-doente continua a ser, e eu sou apologista de que a relação médico-doente é fundamental para o sucesso. Doutora Anabela, aqui também fazia uma questão, mencionou a vigilância de comorbilidades. Quais são as comorbilidades, portanto, outras doenças que surgem ou que podem surgir mais frequentemente aqui nestes casos? No caso particular dos doentes com psoríase e artrite psoriática, é muito frequente a existência de excesso de peso, portanto obesidade, é algo que temos que estar muito atentos, a hipertensão arterial, a diabetes e a dislipidemia, ou seja, o colesterol alto, os triglicerídeos, é muito, muito frequente nestes doentes. Portanto, estas 4 comorbilidades são algo que nós temos mesmo que incidir e sermos muito incisivos, porque pode vir em outras manifestações que estragam tudo. Eu costumo dizer, nós podemos pô-lo muito bom das articulações e da pele, com medicamentos fantásticos, mas depois, se não fizer a parte do controle da hipertensão, pode ter um AVC e estragarmos a vida do doente desnecessariamente. Portanto, daí a importância do doente ser parceiro no seu tratamento, não pode ser um mero espectador, tem mesmo que ser parceiro connosco, tem que se comprometer connosco. E quando há este compromisso, normalmente as coisas correm bem. E, por exemplo, a nossa enfermeira da consulta, quando pesa o doente antes da consulta, vêm todos sorridentes a dizer já perdi 2 quilos. E tudo isto é motivo, de facto, de estímulo, porque é com estes pequenos ganhos que nós conseguimos, porque não é de um momento para o outro que vamos conseguir com um doente que tenha 90 quilos, vá para os 70 quilos. Portanto, tem que ser passo a passo, gradual, e temos que motivar. Daí também a importância do nutricionista nesta consulta, que também é outra batalha. Outra vantagem. Agora, alguns casos mais práticos, e vou esforçar-me por não referir marcas. Há alguém que coloca esta questão: tem psoríase há 30 anos e artrite há 20 anos. Faz um anti-TNF desde 2016, durante 3 anos esteve muito bem, foi forçada a parar 3 vezes e agora voltou a ter muita dor, e pergunta se é normal. Portanto, eu percebi que tinha parado o anti-TNF. Sim. Parou. Foi forçada a parar 3 vezes, sim. Sim, para já este caso é engraçado, pronto, ou seja, é típico, primeiro vem a psoríase, não é? Depois é que vem a artrite. O anti-TNF está indicado quando a doença não responde a outros medicamentos, e o facto de ter interrompido o medicamento é natural que a doença volte a ficar ativa. Nós sabemos que ao suspendermos estes medicamentos, passado algum tempo a doença volta, lá está, é uma evolução crónica, não deixa de haver doença, nós temos que continuar a tratar estes doentes. Neste momento existem, para além dos anti-TNFs, se houver indicação para isso, outros fármacos que são também muito eficazes no controle da doença. Portanto, se houver alguma contraindicação em manter o anti-TNF ou algum problema de saúde que justifica não reintrodução do medicamento, há sempre muitos mais medicamentos que o doente possa usar para controlar a doença. Nós não podemos permitir que os doentes vivam com dor. Eu ia exatamente sublinhar o que a doutora já tinha referido,
variedade que temos agora no momento ao dispor em termos de soluções terapêuticas, continua, portanto, viver com dor e com sofrimento deve ser a todo custo evitado, porque existe hoje em dia, felizmente, cada vez maiores possibilidades de tratamento deste tipo de doenças e, portanto, é sempre possível tentar encontrar uma maneira de controlar a dor, os sintomas, a progressão da doença e, sobretudo, viver melhor com a doença. Outra questão colocada, uma pessoa com 28 anos de idade, desde os 23 tem muitas dores articulares, já tirou líquido dos joelhos e que não tem historial na família. Tem o diagnóstico ainda por identificar, mas desconfiam que possa ser, há suspeita que possa ser artrite psoriática, apesar de não ter lesões na pele. E a questão é se é normal que possa existir esta suspeita de artrite psoriática sem ter as lesões na pele e sem ter historial na família. Sim, ou seja, existe, é uma percentagem mais pequena, mas pode haver de facto, primeiro surgir a artrite e só mais tarde virem as lesões da pele. O envolvimento dos joelhos é típico nesta doença, também é noutras, como na artrite reumatoide e em mais outras doenças, ou seja, certamente estará a fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, a excluir outras doenças que possa ter, mas pode e deve ser equacionado este diagnóstico, mesmo na ausência de lesões da pele ou de história familiar. É importante também saber se na história familiar, para além de psoríase, não existe história de doença inflamatória do intestino ou de doença inflamatória do olho. Portanto, também é importante ter esta noção, como falávamos há bocado, não é só a pele, não é só a artrite psoriática, se existe uma história de espondilite anquilosante ou qualquer outra doença, é importante excluir, mas pode perfeitamente enquadrar-se numa artrite psoriática e muitas vezes é o tempo que nos permite estabelecer o diagnóstico. Agora, mesmo não tendo um diagnóstico, tem que ser tratada. Ou seja, tem artrite do joelho, se tirar um líquido do joelho, esse líquido já foi para análise, portanto sabemos que é artrite, há que tratar a artrite e depois logo se verá como é classificado o doente. Claro que para o doente e para o médico é muito importante ter um diagnóstico, mas às vezes a medicina não é matemática, 2 mais 2 não são 4, e às vezes só ao longo do tempo é que nós conseguimos estabelecer o diagnóstico. Agora, à luz dos conhecimentos atuais, não invalida que não possamos tratar o doente. Obrigada, doutora Anabela. E agora a última questão. O síndrome de cólon irritável, com muitas intolerâncias alimentares, pode ser uma manifestação de artrite psoriática e exige a toma permanente da mesma medicação quando tem dores e inchaço nas articulações. Os sintomas melhoram quando a toma de lepicortinol. A pessoa não tem nenhuma destas comorbilidades referidas, mas as intolerâncias alimentares é que têm sido para esta pessoa um problema grande e progressivo. Doutora? O cólon irritável, de facto, pode levar a grandes transtornos, não está associado à artrite psoriática, ou seja, não é uma das manifestações que nós dizemos extra-articulares. O cólon irritável é muito comum na nossa população e pode não estar associado a nenhuma doença. Portanto, neste contexto, não diria que fosse uma manifestação da artrite psoriática. Obrigada, doutora Anabela. Eu penso que está na altura de darmos para encerrar esta sessão. Certamente muito útil para todos quantos nos estiveram a ouvir e que assim que pudermos iremos disponibilizar também no canal do YouTube da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Doutora Anabela Barcelos, mais uma vez, muito obrigada pela participação e sobretudo pelos esclarecimentos de uma forma tão acessível também ao nosso público. Agradeço também à Novartis o apoio que possibilitou a realização desta sessão. Doutora Anabela, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu só quero agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui consigo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Anabela, a todos.
uma boa noite, estejam atentos à próxima sessão do 23º Fórum de Apoio ao Doente Reumático e mantenham-se bem saudáveis. Qualquer questão, podem sempre comunicar com a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, estaremos certamente ao vosso dispor para tentarmos responder da melhor forma possível. Boa noite, muito obrigada.